Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 23 de fevereiro, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sobre curadoria do FGV Notícias. Bom, para começar, nosso primeiro assunto de hoje é o judiciário. O que está acontecendo é que uma série de crises recentes lá no Supremo Tribunal Federal, elas estão expondo uma fissura interna. E isso está revelando uma correlação de forças bem complexa e nova na mais alta corte do país. E olha, a situação é tão clara que a descrição vem de dentro da própria corte. Sabe, são os próprios ministros do STF que admitem que hoje a coisa está dividida em pelo menos 3 núcleos de influência bem distintos, e cada um ali com seus próprios interesses e estratégias, claro. E essa divisão toda ficou super evidente com uma sequência de episódios que, abalaram a corte. Vamos lembrar? Primeiro, teve a investigação do Banco Master, que citava o ministro Dias Toffoli. Depois, aconteceu um vazamento inédito de uma conversa reservada entre os ministros e, para completar, veio a decisão do Alexandre de Moraes sobre o acesso a dados de familiares lá na Receita Federal. Quer dizer, cada um desses eventos foi uma pecinha a mais, foi somando e aumentando a temperatura e a desconfiança nos bastidores. Para analisar esse cenário, o professor de Direito Constitucional da FGV Rio, Álvaro Jorge, aponta uma coisa fundamental. Ele fala de uma tensão, entre proteger a imagem de um ministro específico e a força da instituição STF como um todo. É como se, ao tentar blindar uma pessoa, a corte arriscasse a própria imagem institucional. O professor também destaca que a sociedade está pedindo mais transparência. E ele sugere que, talvez, discutir um código de conduta para os ministros, seria um bom passo na direção certa. Aí fica a pergunta, né? E aquela imagem de união do STF logo depois dos atos de 8 de janeiro? O que aconteceu com ela? Bom, segundo o Rubens Glaser, que é professor de Direito Constitucional da FGV-SP, aquilo foi uma resposta a uma, e aqui eu cito ele, situação profundamente emergencial. Ou seja, passou a ameaça externa, o que a gente vê agora é a volta daquele modo de operação todo fragmentado. E ele usa uma imagem bem forte para descrever isso. 11 ilhas incomunicáveis. Mudando de assunto agora, vamos falar de economia. Tem uma notícia que chamou a atenção. O Brasil registrou em 2025 a menor taxa de desemprego da história. Só que, como a gente vai ver, esse número geral acaba escondendo realidades bem diferentes pelo país. Então, o número que está na manchete é 5,6%. Essa foi a taxa anual de desocupação que fechou o ano. E só para a gente ter uma ideia, esse é o menor nível que a pesquisa já registrou aqui no Brasil. É, sem dúvida, um marco histórico para o nosso mercado de trabalho. Mas a história tem mais detalhes. Pois é, essa média nacional de 5,6% acaba mascarando as diferenças enormes que existem pelo Brasil. A desigualdade regional é gritante. Pensa só. De um lado, a gente tem o Mato Grosso, com uma taxa de desemprego de apenas 2,2%. Já no outro extremo está o Piauí, onde esse número pula para 9,3%. É o maior do país. É quase como se a gente estivesse falando de 2 mercados de trabalho completamente diferentes dentro do mesmo Brasil. E tem outro dado que é fundamental para a gente entender o cenário completo, a informalidade, porque, mesmo com esse desemprego em mínima histórica, um número impressionante de trabalhadores, 38% do total, ainda está na informalidade. Isso quer dizer que quase 4 em cada 10 pessoas estão trabalhando sem carteira assinada, com menos garantias. E para fechar nosso giro de hoje, vamos falar de políticas públicas. Um debate que está ganhando cada vez mais força é sobre a necessidade de revisar o nosso modelo de proteção social. E o motivo? O aumento bem expressivo dos gastos nessa área. E olha, o número que está por trás desse debate é realmente impressionante. Pensa bem, desde 2004, quando o Bolsa Família foi criado, o gasto com programas sociais aqui no Brasil subiu quase 500%. Isso em termos reais, tá? Já descontando a inflação. É um crescimento que, claro, pressiona as regras fiscais e acende um alerta bem grande nas contas públicas. Diante desse cenário, não é surpresa que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já esteja sinalizando que quer promover uma grande reforma na proteção social do país. A ideia principal, pelo que parece, é repensar tudo. Unificar diferentes benefícios, quem sabe até migrar para um conceito de renda básica. Tudo isso buscando mais eficiência e, claro, um controle maior dos gastos. Agora, apesar dos especialistas concordarem que é um bom momento para essa reformulação, o alerta é geral. A mudança é muito complexa. Jimmy Medeiros, que é pesquisador da FGV e especialista em renda básica, resume bem essa preocupação. Ele diz que, eu cito,
É preciso tomar cuidado para não deixar desamparados segmentos da população que dependem dos recursos. Ou seja, o cuidado tem que ser redobrado. E essa complexidade toda fica bem clara quando a gente olha para um exemplo prático. Imagina só tentar unificar o Bolsa Família e o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Seria um desafio gigantesco. E por quê? Porque são programas com um DNA muito diferente. O BPC é um direito garantido, é um benefício permanente para idosos e pessoas com deficiência que vivem em situação de pobreza. Já o Bolsa Família funciona com outras regras, exige contrapartidas das famílias, sabe? Então, para unir esses dois mundos, é preciso um cuidado quase cirúrgico para não dar nada errado. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!